Vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2, com a discussão das contribuições do Myrdal sobre subdesenvolvimento, desigualdades e a causação circular cumulativa. A referência é a obra Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas, de 1956, do autor, capítulos 2 e 3. A gente vai estruturar esses 2 vídeos a partir de 3 blocos. Inicialmente, a gente fala um pouco sobre as contribuições do Myrdal a respeito de metodologia, o método que ele usa para tentar entender a relação entre desigualdades, subdesenvolvimento e o princípio da causação circular cumulativa. Depois a gente apresenta, no segundo vídeo, as discussões sobre a caracterização dos condicionantes do subdesenvolvimento e as estratégias mais adequadas, na visão do autor, para se superar esse subdesenvolvimento. Vale lembrar que o Myrdal se insere no mesmo contexto que a gente vem debatendo até o presente momento, no contexto da primeira onda dos economistas, dos publicistas com forte atuação política e econômica no que diz respeito a se formular estratégias para se superar o subdesenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é um autor, uma pessoa pública com forte atuação na esfera política sueca, foi senador, foi ministro da República, participou de altos cargos do governo sueco, foi um grande influenciador no debate público da Suécia e foi um dos principais artífices, junto com a sua esposa, sua companheira, da Constituição do Estado de Bem-Estar Social sueco, Ele também ocupou durante 10 anos altos cargos nas Nações Unidas, foi representante para a Europa na Comissão Europeia, onde teve a oportunidade de estudar, de visitar diversos países subdesenvolvidos para, a partir de então, formular um diagnóstico a partir das perspectivas, das limitações no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, da estratégia desses países de superar o subdesenvolvimento, fazendo um duro diagnóstico sobre as raízes das desigualdades nesses países, A partir dessa percepção, vai ficando muito claro para o Myrdal a insuficiência, a incapacidade da teoria econômica convencional, fundamentada lá no debate sobre o monoeconomismo, como a gente já fez, de ser generalizada e, a partir daí, viabilizar estratégias de convergência econômica. Ele, então, nesse contexto, defende uma forte atuação do Estado Nacional como um elemento coordenador de uma estratégia de desenvolvimento que seria uma condição sine qua non para se superar as desigualdades intra-países e entre países, certo? Nesse sentido, ele fala que o Estado tem que ser um agente fundamental para ativar transformações que, num processo de causação cumulativa, causação circular cumulativa, romperia com a condição ou tenderia a romper com as condições que o laissez-faire, que o livre mercado faria com que impunha às nações e a algumas regiões uma condição de permanente subdesenvolvimento e desigualdade. Mas daqui a pouco a gente entra em mais detalhes nesse ponto. Então, ele tem uma grande preocupação para além de elementos econômicos, tem uma contribuição importante na formação do Estado de Bem-Estar Social sueco, está muito preocupado com as questões sociais, investimentos em educação, investimento em saúde, investimento em garantias e direitos sociais mínimos, olhando para essa dimensão em todos os momentos.
E aí, como ele é um filho do seu tempo, né, como todos nós, né, aí no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, ele faz uma leitura no cenário razoavelmente assim, otimista de que é o que ele chama de grande despertar, no movimento de acentuação da descolonização, de surgimento de diversas estratégias nacionais, questionando, digamos assim, as diretrizes dos países centrais no que diz respeito a uma política adequada de desenvolvimento, ou seja, as nações buscando ser donas dos seus próprios destinos a partir de políticas nacionais de desenvolvimento. O Middle fala que cada vez mais a população dos países subdesenvolvidos passa a ter uma consciência muito importante de que aquele arcabouço convencional baseado no livre-cambismo, baseado no monoeconomismo, era insuficiente para contornar as limitações desses países, ou seja, era insuficiente para resolver os problemas de desigualdades nacionais e internacionais. Ele atribui à leitura da população desses países um certo grande despertar, que ele vai chamar de grande despertar, no sentido de romper com essas amarras da teoria econômica convencional, e essa consciência teria impactos políticos importantes, né? Depois ele vai estudar as raízes do subdesenvolvimento no sul da Ásia, naquele momento, né? Um livro muito famoso chamado Asian Drama. Ele vai estudar a pobreza asiática naquele período, isso já uma década depois, 1968, e vai tentar entender os motivos para tal dentro de uma lógica de causação circular cumulativa, que ele acha que é o elemento central para se entender os motivos do subdesenvolvimento e para se entender, fazer análises econômicas mais complexas. Noção essa que vem da sua obra lá de 1944, quando ele vai estudar o problema dos afro-americanos e o problema resultado da incapacidade de incorporar a população negra estadunidense nas transformações estruturais que aquele país estava vivendo, inclusive alijando-os dos direitos civis mínimos, né? Um livro intitulado American Dilemma. Né? Ok, certo. Feito esse contexto todo, a gente avança aqui um pouco na discussão do método. O Middle vai colocar, em primeira grande contribuição, a crítica, vai fazer uma grande crítica à ideia de equilíbrio. Já ficou claro aqui que ele não vai ser um adepto do monoeconomismo e da convergência. Mas, primeiro ponto de partida, ele vai falar, olha, essa ideia de examinar a economia a partir de uma noção de equilíbrio é plenamente errada. E ela é errada porque eu tenho a vigência do que ele vai chamar de elementos que são permanentemente não estabilizadores. Eu tenho o princípio da causação circular cumulativa, que a gente vai discutir. Mas, ponto central. Não dá para olhar a economia a partir de uma perspectiva estática. Sempre há perturbações permanentes que vão transformar a estrutura. A estrutura não só na sua dimensão econômica, mas também na sua dimensão social. A ideia de que você tem equilíbrios estáticos, segundo o Middle, pressupõe a ideia de que para cada força que haja numa direção, eu tenha a ativação de outra força que haja em sentido oposto, de movimentos que se contrabalanceiam. Olha só, ele vai construir toda a sua análise a partir
essa percepção inicial. O que a gente está falando aqui? Princípios fundamentais da teoria econômica convencional. A ideia do equilíbrio e a ideia de forças se contrabalanceando. Isso levaria à noção de que a economia caminharia, ou sistemas econômicos e políticos caminhariam para um certo patamar estável. O Middle vai falar, não. Esses patamares são estritamente instáveis. Instáveis por quê? Porque, ao contrário do que se imagina, cada movimento numa direção não gera movimentos contrários que levem ao equilíbrio. Ou seja, eu não tenho, para quem quiser ir mais a fundo, retornos marginais decrescentes na maior parte das atuações do sistema econômico e político. Ao contrário disso, o Middle vai falar, cada movimento, cada ação que vão numa determinada dimensão, vão levar a outras reforçadoras nessa mesma direção. Então, qualquer transformaçãozinha no sistema, numa determinada direção, é instável. É muito instável. Por que ela é muito instável? Porque ela vai levar necessariamente a outros movimentos naquela mesma direção. Outros movimentos que vão reforçar essas transformações. E assim continuamente. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, eu vou ter movimentos que se reforçam, geram instabilidades permanentes. A gente vai entender depois que esses movimentos podem ser positivos ou negativos, né? Então, olha, a partir dessa primeira observação com relação ao método, criticando a ideia do equilíbrio, você já vai entender, a gente já vai entender depois que a ideia das vantagens comparativas para ele vai ser completamente desnecessária, na verdade, contraproducente para se entender estratégias virtuosas de superar o subdesenvolvimento. Ok. Segunda grande ponto que ele vai trazer com relação ao método. Né? Olha, a partir desse ponto, eu preciso entender que a generalização, além desse ponto, preciso entender que a generalização de uma teoria econômica pensada a partir da realidade dos países desenvolvidos não é o instrumento mais adequado para eu entender o subdesenvolvimento e as desigualdades nos países subdesenvolvidos. Eu preciso entender, ele começa a ampliar o escopo de análise. Eu preciso entender a história, a cultura, a política desses países. Eu preciso avançar para além do economicismo. Preciso trazer diversos elementos de um sistema social que está sempre em mutação, que não tem um equilíbrio estável, para se entender o subdesenvolvimento dessas regiões. Ou seja, eu preciso avançar na multidisciplinaridade. Por que eu preciso avançar na multidisciplinaridade? O Middle vai falar, olha, eu preciso entender a realidade local, preciso entender as instituições locais. Instituições, para ele, são centrais. Mas como ele define essas instituições? A partir de uma perspectiva mais ampla. Instituições são um conjunto de normas, conjunto de estruturas e conjunto de valores. Não valores econômicos, de valores sociais, morais, que uma sociedade comunga, normas, estruturas e valores. Então, eu preciso entender essas instituições, porque eu tenho instituições que podem barrar o avanço do desenvolvimento, sim, claramente. Eu preciso entender essas instituições, porque eu tenho instituições que reforçam a desigualdade. Eu preciso entender essas instituições a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Preciso avançar para além do economicismo,
Preciso negar a teoria convencional para formular teorias, não negar completamente, né, mas para formular interpretações a partir de uma leitura, de uma compreensão teórica das instituições que sejam mais adequadas aos países, à realidade dos países subdesenvolvidos. No fundo, ele está expandindo aquela discussão que a gente já teve de monoeconomismo, de convergência, ou do que o List chamaria de economia cosmopolítica, para incluir uma dimensão que vai para além do economicismo, para se entender a realidade dos países subdesenvolvidos. Aí ele fala, ele dá um passo atrás. Olha, quando a gente vai negar esses elementos, a gente parte do pressuposto de que o melhor método, a melhor estratégia, e daí vai derivar a melhor estratégia para se entender as raízes do subdesenvolvimento, é entendê-los a partir de uma observação fundamentada no princípio da causação circular cumulativa, que pode ser gerada por outros fatores, inclusive sociais, e não fatores estritamente econômicos. O método de análise adequado não é o método de análise da economia convencional, mas sim o da causação circular cumulativa. A gente pode até retomar um pouco lá o debate do Nurse, né? Um país é pobre porque é pobre. Então, o Middle vai falar o seguinte, olha, os fatores se retroalimentam, e se retroalimentam na mesma direção. Então, é a partir desse ponto que eu tenho que entender. Se eu acho que os fatores não econômicos são fundamentais para a construção de um sistema social, esses fatores se retroalimentam, tanto numa direção positiva quanto numa direção negativa, logo eu não tenho a ideia de equilíbrio. Logo eu não tenho a ideia de maximização. Logo eu não tenho a ideia de convergência. Logo eu tenho espaço, tenho necessidade de atuação política para superar esse subdesenvolvimento. Certo. Voltando um pouco. O que é essa causação circular cumulativa? O Milton vai falar, olha, ela pode derivar de diversos elementos. Por exemplo, economias de escala, economias de aglomeração, economias externas. Pode e deve derivar de elementos que não são exclusivamente econômicos, que também são sociais. Vamos ilustrar. Economias de escala. Ele fala, ao contrário do que diz a economia convencional, eu não tenho retornos marginais decrescentes, eu tenho, em geral, retornos marginais positivos, eu tenho vigência de economias de escala. Então, quanto mais, para ilustrar, em termos simples, quanto mais uma empresa cresce, maiores são os retornos de escala dela. Quanto maiores são os retornos de escala dessa empresa, maior é a sua capacidade de competir, maior é a sua produtividade, menores são os seus custos relativos. Com a maior é a sua capacidade de competir, com maior é a sua capacidade de se impor no mercado perante os seus concorrentes numa luta sanguinária pela apropriação do valor, mais eu tenho uma concentração de mercado. Isso leva a uma tendência de concentração, uma causação circular cumulativa. Quanto mais eu cresço, mais investimento eu tenho, quanto mais investimento eu tenho, maior a produtividade, quanto maior a minha produtividade, maior a minha capacidade de competir, quanto maior a minha capacidade de competir, maiores fatias do mercado eu abocanho, logo eu tenho mais demanda, se eu tenho mais demanda, eu tenho mais investimento, eu tenho mais produtividade e assim sucessivamente. Então eu tenho movimentos que atuam na mesma direção, tanto para cima quanto para baixo. Vale a mesma coisa. Eu sou uma empresa pequena, eu não consigo crescer, eu não tenho demanda, eu não tenho capacidade de acumulação, eu não tenho investimento, se eu não tenho investimento, minha planta produtiva vai ficando desatualizada, eu tenho menor produtividade, menor capacidade de crescer,
Logo, eu tenho menor capacidade de concorrer, vou ter menos demanda e assim sucessivamente. Então, um dos pontos, economia de escala. Segundo ponto, tem economias de aglomeração. O Middle vai falar, olha, toda essa lógica da causação circular cumulativa leva a uma tendência da concentração e do acirramento da desigualdade interregional, pessoal, funcional e internacional, ao contrário do que a leitura convencional diz. Olha, podemos pensar em regiões, ele está sempre olhando para as regiões. Economias de aglomeração. Se eu tenho uma grande metrópole, como Campinas, vamos pensar, São Paulo, poxa, eu tenho uma economia grande, então eu tenho capacidade de especialização. Se eu tenho capacidade de especialização, eu tenho serviços mais complexos, com maior produtividade. Se eu tenho um mercado grande, eu tenho capacidade de oferta de serviços complexos. Eu tenho maior oferta de serviços educacionais, de serviços de saúde. Eu tenho maiores empregos, melhores empregos. Logo, eu tenho um movimento que vai reforçando as economias de aglomeração. Eu tenho a migração de população, da população de regiões menos desenvolvidas para São Paulo, em busca de melhores condições de emprego, em busca de melhores condições de educação, em busca de melhores condições de saúde. Tudo isso vai reforçar um movimento migratório, nas palavras dele isso é importante, um deslocamento de recursos humanos, que na leitura dele é de melhor qualidade para essa região. Logo, se eu tenho esse deslocamento de recursos humanos de menor qualidade para essa região, eu vou ter uma atratividade maior de empresas para essa região, porque elas sabem que elas têm mão de obra mais qualificada, elas sabem que elas vão ter acesso a recursos mais qualificados. Se eu tenho mais recursos qualificados e melhores empresas, eu vou ter uma atividade de pesquisa e desenvolvimento mais intensa. Eu vou ter maior inovação, eu vou ter maior produtividade. Eu vou conseguir competir melhor que outras regiões. Então, eu vou reforçar de novo esse movimento. Se essa região já é mais bem desenvolvida, ela vai sugar capitais de outras regiões. O próprio sistema financeiro vai alocar uma parcela importante da poupança conseguida em outras regiões para esses grandes centros urbanos. Então, eu vou ter movimento de reforçar essa região, economias de aglomeração. Ele vai falar, as economias de desaglomeração podem até acontecer, problemas de trânsito, problemas de violência, problemas de inchaço ocupacional, problemas associados a grandes metrópoles que a gente conhece, mas são exceção. Elas não conseguem fazer um contrapeso a essa força. Então, tem tendências de concentração contínuas. Eu tenho economias externas, também é lá Rosenstein-Rodin, discussão que a gente já fez. Isso vai ter impactos na dimensão do consumo, na dimensão do investimento, na dimensão fiscal. Isso vai ter impactos na complementaridade da estrutura produtiva. Olha, se eu tenho esse movimento de concentração, se eu tenho uma grande empresa aqui, ela tem fornecedores de partes, peças, equipamentos, máquinas que também vão para lá, ou pelo menos vão estar interrelacionados. Então, eu tenho uma tendência de uma causação circular cumulativa. O Middle vai falar, esses elementos são centrais para se entender o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. É para esses pontos que eu preciso olhar. Eu preciso olhar para como incentivar esse movimento de causação circular cumulativa, para como incentivar o que ele chama de efeitos propulsores, desculpa. São esses efeitos propulsores, esses positivos que eu citei, que levam a uma dinâmica de acentuação desse desenvolvimento. Como eu tenho o princípio da causação circular cumulativa, eu preciso ativar efeitos propulsores, contornar os efeitos regressivos, ativar os efeitos propulsores para superar o subdesenvolvimento. Ele vai falar, olha, por exemplo, em efeitos regressivos, regiões subdesenvolvidas são aquelas em que se observa o prevalecimento dos efeitos regressivos. Ele discute muito essa questão da migração, discute a questão dos sistemas sociais também. Fala, olha, se eu tenho
uma região subdesenvolvida pobre, eu tenho baixo nível de desenvolvimento do sistema de saúde. Se eu tenho baixo nível de desenvolvimento do sistema de saúde, eu tenho uma baixa saúde da população. Se a população tem condições débeis de saúde, ela não tem capacidade de ter uma elevada produtividade. Fica mais doente, tem mais dificuldade para trabalhar. Se ela tem uma baixa produtividade, a renda é mais baixa. Se a renda é mais baixa, o mercado é menor. Se ela tem uma baixa capacidade de ter uma saúde adequada, como que eu vou despender esforços em educação, em aprimoramento científico, tecnológico? Como que eu vou despender recursos nessa direção se a minha renda é baixa? Então, esses são efeitos regressivos, só que eles são cumulativos, assim como os efeitos propulsores. Então, eu vou ficando cada vez mais preso a essa armadilha, uma espécie de lock-in, uma espécie de círculo vicioso, Como superar esse círculo vicioso e avançar no sentido de superar o subdesenvolvimento, ativando efeitos propulsores. É isso que a gente vai discutir no próximo vídeo.